Pessoal, então, para vocês que estão nos vendo aí gravados depois, vocês não puderam estar na reunião, o nosso objetivo aqui, basicamente, é conversarmos, uma ação que a Maria Cristina comentou conosco na nossa última reunião, da gente aproximar os projetos e aproximar para as coisas que a gente tenha em comum em termos de dificuldades. Então, aqui do nosso lado estou eu, Maurício Zanin, sou o coordenador do projeto Inova Juntos. Deixa o povo se apresentar aqui. Aqui eu trouxe mais gente para acompanhar. Olá, meu nome é Thaís. Olá, meu nome é Marbelis. Ela fala espanhol, porque é de Venezuela. É um dos nossos projetos de refugiados venezuelanos aqui. Tá ótimo. E eu sou a Railise, prazer. Olá. Tá. E vai ter o João Pedro, e tem mais um monte de gente lá em cima. Então, o que a gente teria de pautas? Primeiro, você falou que tinha algumas dificuldades do processo de contratação ou de alguma coisa aqui da execução do lado brasileiro ou lá com Rivera. A gente pode discutir isso. Uma outra alternativa que eu queria colocar na pauta depois. Então, eu queria até que você explicasse um pouquinho o que é o projeto de vocês, para ficar gravado, para eu passar para o João Pedro. E uma das coisas que nós temos no nosso projeto é a integração de municípios latino-americanos. Então, nós vamos fazer a integração de municípios latino-americanos e queremos incluir municípios de fronteira do Brasil. Então, nós vamos colocar no nosso edital que o critério de seleção vai ser provavelmente municípios de integração, municípios de fronteira e como um critério diferenciador, municípios que estejam participando do projeto de cooperação com a União Europeia. E aí a gente consegue trazê-los juntos para a gente somar ainda mais esforços, tanto na fronteira quanto na ação do projeto de vocês. Né? Então, cadê? Acho que a Karina está a entrar, sim. Ah, a Karina entrou. Ótimo. Como é que é? Farias. Sim. Oi, Karina, tudo bem? Acho que está mutada. Que eu acho que a Karina vai comigo para Bruxelas, né? Acho que ela vai junto. Olá, Karina. Olá. Desculpa, que para variar estava noutra reunião. Tá, mas agora orientada aqui. Da agenda humana, claro. Que bom. Karina, deixa eu me apresentar para você. A gente está gravando aqui só para passar para o meu rapaz do financeiro. É o seguinte, eu sou Maurício Zanin, eu sou o coordenador do projeto Inova Juntos. O projeto Inova Juntos é um dos projetos de cooperação europeia daqui que a gente está fazendo. Nós temos 5 aqui que a gente participou daquela reunião com a Maria Cristina, você não pôde estar conosco. E provavelmente nós estaremos juntos lá em Bruxelas. Então, você vai para Bruxelas, eu vou para Bruxelas, a gente vai se encontrar lá. E aí, o que a gente conversou? 2 ações que a Maria Cristina estava falando conosco. Uma, a gente permitia a integração dos projetos, o auxílio operacional, contar o que está dando certo, o que está dando errado. Por exemplo, é um parto usar o Opsys. A gente não pode falar para eles, mas é muito difícil aquele treco, porque não funciona, a gente não consegue lançar, o negócio não vai, é um horror. Então, ok, vamos abraçar junto, a gente chora e faz o negócio funcionar direito. Então, só para esclarecer, peço desculpa, Maurício, só para esclarecer, o Opsys é o sistema operativo que a Comissão utiliza para a declaração do marco lógico do projeto. Sou eu que lida com ela, então a Karina não conhece. Então, vou te contar uma coisa. É uma plataforma operativa online. Então, vou te dizer uma coisa. Quando a Laura falar que está desesperada, você dá um chá de erva cidreira para ela, um calmante e um abraço, cara, porque aquilo é muito complicado. Ela tem que manter as metas, ela tem que colocar todas as coisas. Então, eu falei o seguinte, vamos somar quem já está fazendo as coisas direito e vamos funcionar. Então, 2 ações que tem. Primeira ação, processos de contratação no Brasil, processo de gestão financeira. Tem o João Pedro, que ele não está aqui agora, mas ele vai ver o vídeo, que ele é especialista nessas ações em relação à gestão dos recursos da União Europeia. E eu trabalho bastante com parte de licitações e contratos da nova lei de licitações do Brasil. Inclusive, eu estou treinando os tribunais de contas. Ontem eu estava dando treinamento para o Tribunal de Contas do Paraná, vou dar treinamento para o Tribunal de Contas aí do Rio Grande do Sul, entendeu? Então, assim, a gente pode discutir de uma forma qualificada essa ação de contratação. Precisa ver as ações por Rivera. Então, primeiro aspecto, nós queremos saber como é que a gente se ajuda nesse ponto. Segundo aspecto,
E aí vocês falam um pouquinho do projeto de vocês. O nosso projeto Inova Juntos é um projeto bem grande, a gente está no 3º ano, e ele vai envolver municípios brasileiros, municípios portugueses e municípios latino-americanos. Nós vamos fazer um edital de seleção para a 3ª fase, e nós precisamos incluir no nosso projeto 8 municípios latino-americanos para apresentar as práticas. Nosso objetivo é colocarmos municípios que sejam de fronteira com o Brasil, né, e que estejam próximos com um tipo de integração. Então, a nossa ideia é lançarmos um edital em que a gente vai colocar, serão abertos para classificação, mas vai ter um critério de pontuação máxima. Se for um município dentro de um outro projeto da União Europeia, aí a gente traz juntos. A gente começa a atuar de uma forma em conjunta, porque assim, cara, a Laura não consegue sair da Galícia e aí te ajudar, mas eu pego o avião, rapaz, tá aqui 2 horas, tá aí. 2 horas não, vou ter que ir até Porto Alegre, tá, mas eu consigo chegar mais fácil, tá? E aí a gente se ajuda nessa gestão do projeto, na articulação. A gente vai estar provavelmente na Marcha Brasília, aí a gente já, entendeu? Então, já vamos fazer essas ações. Então, primeiro, nós precisamos nos conversar. Segundo, nós precisamos articular o que a gente vai fazer. Terceiro, já é uma ideia que eu estou tendo, se a gente estiver lá de Bruxelas, de repente a gente pega um voo, estica lá para Galícia, conversa com a Laura também, ou traz a Laura para Bruxelas, sei lá. Se vocês tiverem de ideias aí, eu estou aqui para resolver o problema. Então, estou eu, tá? Aqui a Thaís, que é da minha equipe, tá a Marilis, que ela fala espanhol fluente, porque ela é venezuelana, que é do nosso grupo de refugiados. Tem a Railise, que está ali do lado, e a gente vai dividir dessas 8 municípios que vão entrar, 4 e 4 com cada uma delas, e a Marvelis dando suporte operacional. É isso, basicamente. Os municípios que vão entrar é para fazer parte do projeto. Qual é o papel destes municípios no projeto, no nesta Inova terceira Juntos. fase no Inova Juntos, sim? Nós pegamos os 12 brasileiros, os 12 portugueses com os 20 brasileiros, eles têm um conjunto de produtos, acordo de cooperação técnica, espaço de inovação, etc. Esses municípios vão entrar para compartilhar boas práticas, então a gente vai criar um observatório de boas práticas, eles vão apresentar esse observatório das boas práticas, e aí a gente vai criar sessões de interação com os brasileiros e com os portugueses, e provavelmente nós vamos trazê-los em 2024 aqui para o Brasil para eles fazerem uma apresentação na próxima marcha o ano que vem. Então, eles vão fazer uma apresentação técnica, um conjunto de distribuição das ações do projeto, provavelmente receber alguma cooperação ou dos brasileiros ou dos portugueses e virem para o Brasil o ano que vem para fazer essa apresentação no nosso evento. Basicamente, a gente pode colocar mais coisas. Estamos a falar de boas práticas em um âmbito em particular ou... Sim, 4 clusters temáticos. 4 clusters temáticos. Vamos lá. Desenvolvimento econômico e inovação. Desenvolvimento econômico e inovação. Primeiro cluster. Desenvolvimento territorial e consórcio. Cidades verdes, mudanças climáticas e espaços inclusivos, inovação cultural e social. Se clicar lá no inovajuntos.org, você vai ver lá 1, 2, 3, 4. Nós temos 2 objetivos. Nova agenda urbana e os ODS integrados. Então, aí a gente junta esforços e faz o que for preciso. Então, livramento poderia, ou livramento / Rivera, se for o caso, poderiam então participar nesta terceira fase com a boa prática que seria o projeto Fronteira da Paz Sustentável. Poderia ser o projeto Fronteira da Paz Sustentável, porque dentro do próprio projeto nós temos a agenda urbana, temos a parte dos resíduos que tem a ver com a sustentabilidade e o desenvolvimento verde da cidade e a parte da inclusão social, da inovação social. Então, a Karina é precisamente... E o que a gente pode ajudar? Porque a gente já sofreu tudo aquilo que você puder imaginar para gerir projeto, para fazer as prefeituras funcionarem, para destravar as coisas internamente, para fazer sistema de gestão. Então, a gente pode trocar muita informação com a Karina. Então, a gente traz a Karina para dentro e a gente empurra junto. Tipo assim, mais gente para remar o barco. Aí, tudo aquilo que vocês fizerem bonito, a gente bate palma e distribui como meta para todo mundo. A Karina vai estar em Bruxelas, a Karina pode falar, vocês podem falar em pessoa em Bruxelas, e a Karina em Bruxelas vai estar também acompanhada com o João Vasques Mau, que é o secretário-geral do Eixo Atlântico. O Eixo Atlântico é o coordenador do projeto Fronteira da Paz Sustentável e é uma associação transfronteiriça de municípios. Que está... Tá, gente, me explica então assim, só para a gente gravar, explica o que é o projeto de vocês, como que tem as possíveis convergências,
Porque aí o João Pedro, que não está aqui na reunião, ele vai ver também. Explica o projeto de vocês, explica como é que a gente pode fazer e como a gente pode fazer as convergências. Ok, é assim, o nosso projeto, a Fronteira da Paz Sustentável, começou em maio de 2021, não é, Karina? Maio de 2021, está previsto para 33 anos, 36 meses, até maio de 2024. O solicitante principal, o coordenador do projeto, é o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, que é uma associação transfronteiriça, ou binacional, como dizem lá, de municípios, que tem 44 municípios da região da Galiza e da região norte de Portugal. Então, esta associação desenvolveu, acho que é a partir do ano 2006, começou a desenvolver a primeira agenda urbana transfronteiriça que foi apresentada na Europa. Então, esta agenda urbana, que é um documento marco, ou para-chuva, por assim dizer, para o conjunto dos municípios, depois pode ser transferido individualmente para cada um deles. E eles fizeram a agenda urbana transfronteiriça ou binacional e depois o plano de ação. Com esta boa prática, foi apresentado ou submetida a candidatura do Fronteira da Paz Sustentável para trabalhar neste âmbito também com o município de Livramento. Livramento faz fronteira com Rivera, no Uruguai, é conhecida como Fronteira da Paz. Disto sabe muito mais Karina, mas no resumo, e sabem vocês muito mais, que estão mais próximos, mas é um contínuo urbano que não tem fronteira física. Sim, então as pessoas fazem vida dos dois lados da fronteira, mas quando nós submetemos a candidatura, só Brasil podia candidatar, porque nesse ano, no 2019, justo antes da pandemia, Uruguai não estava na lista de países candidatos à ajuda ao desenvolvimento da OCDE. E então, Uruguai não foi possível candidatar o Uruguai, nós candidatamos só com Livramento. Então, o projeto nessa área é muito mais pequeno do que o seu, porque estamos a falar só do eixo atlântico, com Livramento, que traz consigo o seu parceiro de Rivera, mas que não tem orçamento. E então, o projeto tem principalmente, nós podemos falar de 3 pilares específicos e depois os transversais. Então, especificamente, no projeto está previsto o desenvolvimento da Agenda Urbana Binacional da Fronteira da Paz. Essa agenda urbana, o documento estratégico da agenda urbana já está finalizado e foi apresentado no mês de novembro, com a participação também do Eijo e da Maria Cristina, da delegação da União Europeia em Brasília. E nessa altura começaram os trabalhos do plano de ação e atualmente estão a trabalhar no plano de ação da agenda urbana binacional. Este plano, o coordenador do plano está aqui na Europa e é a mesma pessoa que coordenou a agenda urbana do Eixo Atlântico e está a trabalhar, obviamente, com as pessoas, com a gente no território, com a Karina e o resto das equipas. Disso sabe muito mais Karina do que a mim, eu não faço parte destas equipas, mas há grupos de trabalho por áreas temáticas e estão a trabalhar as diferentes áreas estratégicas da agenda urbana. Depois temos a área dos resíduos sólidos urbanos, e então nesta área está, é assim, em Livramento há uma associação de catadores, a Associação de Catadores Novo Horizonte, e essa associação estava e está a desenvolver a sua atividade num local, num galpão que está situado na cidade. No âmbito do nosso projeto está previsto, de uma parte, fazer um plano de gestão de resíduos do município que integre a atividade dos catadores, integre económica e socialmente, por assim dizer, e depois também reabilitar o galpão. Na altura estava previsto para este galpão atual, mas agora vai ter que ser trasladado a um novo prédio. Reabilitar e equipar esse galpão para que eles possam fazer a sua atividade de maneira segura e demais, para poder também envolver na associação um maior número de catadores que agora são informais e poderiam beneficiar de regularizar a sua atividade, e também formar e acompanhar estas pessoas para que possam ter o conhecimento necessário em termos específicos da sua atividade, mas também mais gerais, como por exemplo contabilidade e este tipo de coisas que ajudam a regularizar a atividade do coletivo.
E depois há um âmbito da inclusão social que faz parte um pouco também, partilha com os outros dois, que trata isto de, eu não gosto da palavra dignificar, mas não sei como agora explicar de outra maneira, é só colocar à frente a atividade dos catadores de maneira que não seja uma atividade marginal, mas que faz a parte da economia do município e das pessoas, porque eles estão a fazer um serviço que poupa a economia do município e ajuda a limpeza da cidade. A Karina pode explicar melhor do que a mim. E depois nós temos também a área da comunicação, a área da gestão, mas isso é transversal para o conjunto do projeto. Karina, não sei se queres adicionar alguma coisa. Eu já quero uma apresentação do projeto de vocês na marcha aqui de Brasília. A gente já liberou. Posso fazer uma pergunta? Posso interromper? Pode. Vocês falam continuamente da marcha, mas eu não sei o que é a marcha. Pode ser evidente, mas... Tá. Aqui no Brasil, nós fazemos uma vez por ano. Sim, aqui no Brasil, nós fazemos um evento uma vez por ano que se chama Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. É o maior evento municipalista que existe. É um evento que nós chegamos a ter cerca de 4.500 prefeitos, cerca de 8.000 autoridades, mais ou menos, e nós colocamos durante 3 dias no mesmo local, todo mundo junto. O presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e todos os processos em discussão de uma agenda municipalista são feitas olho no olho. Então, a gente fala assim, você não fez isso, você não fez aquilo. E a gente faz um plano de trabalho para o ano seguinte, e basicamente é um movimento de articulação, pactuação, muita briga política, mas que você consegue fazer as coisas funcionarem. Aqui no Brasil, nós somos muito assertivos, muito executores. Então, esse evento ele é organizado pela Confederação Nacional de Municípios, nós. Ok. Nós somos uma associação, e por isso que essa associação com os municípios da Galícia, ela é importante para a gente, porque nós somos irmãos em termos de estrutura, e nós temos, assim como vocês têm esse conceito transfronteiriço, nós temos o conceito dos consórcios públicos aqui, que são a união de mais do que um município para resolver algum tipo de problema. Esse evento principal, a gente vai mandar uns links depois para vocês verem, vai ser no palco principal, e nós vamos ter um stand do Inova Juntos num evento paralelo, que nós vamos transmitir o tempo inteiro. Esse evento, a cada hora inteira, vai ser uma apresentação do Inova Juntos ou de alguma prática, e cada meia hora vai ser sobre o projeto de mulheres municipalistas e o movimento de inclusão feminina, que nós temos aqui, que nós apoiamos também. E nesse evento da marcha, com 8.000 pessoas, com um palco principal, nós já temos um espaço para a Karina, para o pessoal de Leiramento, para fazer uma apresentação do projeto de vocês, inclusive com a sua participação direto da Galícia para vir para cá. Se quiser, a gente pode ver de você vir para cá também presencialmente. O rapaz de Valongo, o presidente do Comitê de Governança, está vindo aqui. E esse evento é um evento que congrega toda essa articulação. Então, nós vamos falar do projeto, mostrar o projeto, fazer a integração das ações do projeto, e no ano que vem nós vamos trazer os municípios brasileiros, alguns municípios portugueses e alguns municípios latino-americanos para fazer esse encontro, essa concertação de tudo. É um evento. Vocês têm no projeto alguns municípios que eu acho que fazem parte do Eixo Atlântico. Valongo, por exemplo, faz parte do Eixo Atlântico. Exatamente, faz. Nós temos Valongo lá. Quais são os nossos municípios? Nós temos Lisboa, Cascais, Olhão, Amal, a Associação de Municípios do Algarve, Coimbra, quem mais? Guimarães, Oeiras, Maia. Quem mais está faltando? Guimarães, Maia e Valongo fazem parte do Eixo, porque o Eixo é só a região norte, e então os que estão do Porto para o norte. Sim, então vamos pegar ali. Então, Guimarães... Sim? Pode, você quer fazer alguma coisa? Você quer interromper? Não. É que, por exemplo, nós temos encontrado, Guimarães está fazendo um projeto muito bom com Santarém já, com a parte de um aplicativo de combate à violência que nós queremos compartilhar. Então, de repente, a gente pode pegar esses municípios do Eixo Atlântico e já somar essas ações de convergência, sim. É super importante.
A internet da CNM. A internet da CNM caiu, mas a nossa internet continua a mesma. Mas eu acho que continua, sim. Deu algum problema aqui, mas a gente continua. Pula para cá, aí, Minas. A gente conseguir ver. Ó, voltou. Voltou lá. Voltou, sim. Projeto Nova Junto. Tá? Então, assim, é super importante em termos de convergência. E o que nós vamos fazer? O nosso projeto encerraria esse ano. E o nosso projeto, a gente vai jogar até 2024. E nesse projeto de 2024, nós queremos juntar esses municípios do Eixo Atlântico, juntar os municípios de Nova Junto, juntar a convergência com os ODS, com a nova agenda urbana e criar um novo referencial de como é que faz projeto, se ajudando, porque nós patinamos muito aqui para conseguir arrancar o projeto. Então, se a gente vê com a Karina, o que está enroscando? Eu preciso sei lá o quê. Aí a gente senta junto e conversa. Na mesma língua, aqui rapidinho, de brasileiro para brasileiro, conhecendo as mesmas leis, as mesmas estruturas, as mesmas limitações de orçamento, de política. Então, é isso que a gente estava querendo fazer, entendeu? Sim, entendi. Mas, enfim... No nosso projeto também está previsto este âmbito da transferência da metodologia do projeto para outros municípios da fronteira. E então, para a fronteira da Paz Sustentável também pode ser muito interessante isto também para partilhar precisamente esta boa prática, como a gente está a sugerir, no âmbito do Inova Juntos, pode ser também uma ferramenta para compartilhar esta experiência, que é também um dos objetivos do Fronteira da Paz Sustentável. Mas agora deixa eu entender os detalhes. Um pouquinho, Karina, senta calma, mulher. Você viu que a gente só quer ajudar. Tá tudo bem aí? Não. A Karina hoje está contente, porque ontem confirmamos que a recessão da verba, não é, Karina? Sim, e destrancou mais uma etapa destrancada aqui, que é dentro das licitações. Então, assim, praticamente nós estamos na metade do projeto, vamos dizer assim. Então, eu brinco que um pouco do pior já passou, que foi no início. Esbarramos muito em algo que eu acho, Maurício, que vocês poderiam ter ajudado, que era a Câmara de Vereadores, tá? Por falta de informação, por série de coisas que a gente já conhece, né? De questões partidárias, etc. e tal. Tá. Depois, claro, Livramento não tinha, até então, teve uma pequena experiência com um projeto com a União Europeia, há uns anos atrás, isso estou falando de antes de 2013, tá? Com Rivera. E aí era inverso, Rivera estava mais na frente, era um projeto com comunidades rurais, com lã, com coisas mais do setor agropastoril, vamos dizer assim, tá? E agora retomou com esse, então, que aí Livramento é mais a estrela principal, vamos dizer assim, não é? Mas Rivera tem nos dado uma mão muito forte, porque eles realmente têm muita experiência com projetos internacionais, vamos dizer assim. Eles têm com a Alemanha, eles têm com a China, eles têm com o Japão, etc. e tal. Então, realmente, a gente andou mais rápido e melhor pela ajuda de Rivera, tá? Pela expertise de Rivera. Então, nós teríamos tido muito mais dificuldades se nós não tivéssemos nessa parceria de Rivera, tá? Então, agora, claro, a gente está mais no caminho de ir finalizando, realmente ainda tem muita coisa, principalmente da parte do uso do dinheiro de compras, etc. e tal, que foi mais pelo atraso inicial, foi atrasando o resto. Mas acho que já Livramento esse ano começou a usar a nova lei de licitações, tá? Então, a princípio já não está parando muito as coisas, nós estamos em fevereiro e elas já estamos, por exemplo, esse é o que eu te falei, que a Laura falou também, além da verba de ontem, a licitação do galpão, que a gente chama. Hoje eles estão a associação está num galpão pequeno, e a gente que não é do município, e nós conseguimos esse ginásio que estava inoperante, com a verba do investimento da União Europeia, vamos para a reforma dele, ampliação. Então, mas já pela lei nova da licitação. Então, acho que aí está andando. Tá? O pessoal se deixa eu perguntar, bem, eu acho.
O recurso está chegando para o município, entra no caixa do município e executa o processo como recurso Todo deles, normal. isso, Então, isso. Depois a gente tem aqui a gente tem um escritório do projeto que o projeto contratou. Aí a gente pediu para contratar uma assistente social, um gestor ambiental, uma contadora e uma administradora. Tá, esses são as 4 contratações fora que não são da prefeitura, são contratos temporários para tocar o projeto. Então, nós temos a nossa contabilidade do escritório, temos a contabilidade da prefeitura, temos um auditor externo, que é fora da prefeitura e fora do escritório do projeto, vamos dizer assim. Aí, depois que passa pelo auditor, as contas vão para a Laura. Sim, Aí a sim. Laura dá mais uma revisada, depois é apresentado a fatura final, não é? É assim, Então, só para esclarecer, não sei se percebi bem a pergunta do Maurício, mas a verba não chega diretamente a Livramento, a verba chega ao Eixo Atlântico, que é o solicitante principal, tá, e isso, desculpa. depois é o Eixo que envia para Livramento, e então demora muito a eu acho que eles caíram. Karina, tu estás-me a ouvir? Eu estou te ouvindo. Eu acho que, eu acho que caíram. Não, quando a gente quer ficar importante nesse país, nem a internet ajuda. Bom, pelo menos a de Livramento está firme, né, Laurinha? Sim, não caiu Livramento. A de Brasília caiu, né? Caiu a de Brasília. voltei. Voltaram. Cadê? Voltaram. Ô, Maurício, não me Voltamos. faça passar vergonha. Não gostaram do meu esclarecimento? A internet de Livramento funcionando e a de Brasília não. Pois é, uma coisa para vocês. O cabo transoceânico da internet do Brasil, aquele cabo que atravessa o oceano, chega no céu, que é do outro lado da rua. E do outro lado da rua, aqui, a gente tem uma fibra ótica ligada direto neles. Tipo assim, o único lugar do planeta que era para a internet era aqui, mas por algum motivo que só Deus sabe, a gente tem 100 mega com banda, duplicar, repipoca da parafuseta e o Wi-Fi é um horror aqui. Mas, enfim, vamos lá. Mas a Karina fica contente que caiu em Brasília e não caiu em Livramento. Mas, Karina, deixa eu te dizer uma coisa. Vocês estão fazendo a licitação pela nova de licitações, isso é muito bom. Dependendo do valor que vocês têm, por exemplo, se for até 125, 128 dá para fazer uma dispensa de licitação. Se for um pouco mais alto, tem algumas modalidades que a gente pode fazer por menor preço, por maior desconto, ou pode pedir para o pessoal fazer o projeto básico, inclusive para garantir a sustentabilidade no longo prazo. Se quiser fazer pela lei antiga, dá para fazer o regime diferenciado de contratação, que é um negócio meio turnkey. Se você for contratado, os caras falam assim, me dá o projeto básico, me dá o projeto executivo, aí você esquece de colocar uma arruela e o prédio não vai para frente. Você faz o seguinte, eu quero que você me entregue um balcão funcionando. E aí a gente pode pegar as experiências que você já tem. Aí em Restinga Seca, porque o time está fazendo essa ação, a gente tem em São Bento do Sul uma ação de catadores com uma usina de reciclagem de lixo. A gente tem aonde mais? A gente pode juntar com Guimarães e Maia, que estão falando dos processos de resíduos sólidos, e aí a gente organiza esse projeto para já trazer as práticas desses países aí. Eu acho que é uma coisa bem boa. Na hora que caiu aqui, a gente já ficou cutucando as coisas. A minha pergunta é o seguinte, o que está enroscando aí e que você acha que a gente possa ajudar de alguma forma? Atualmente eu acho que havia lá um problema importante por falta de verba, porque é assim, eu acho que a Karina pode dar os detalhes relativamente aos procedimentos internos da prefeitura, mas o que aconteceu é que o projeto recebeu um primeiro adiantamento, que é o Eixo Atlântico que recebe e depois transfere uma parte para Livramento, porque é o solicitante principal que recebe. E então, primeiro demorou muito, porque a Livramento demorou muito a conseguir abrir a conta, depois demorou muito a chegar a verba e este tipo de coisa, mas isto já foi sobrepassado, já foi solucionado. Mas
no início, esta demora fez com que no primeiro ano o nível de execução financeira do projeto foi muito inferior ao que estava previsto. E então, sendo que nós não alcançamos os 70% da execução do antecipo, o novo adiantamento ficava muito mais reduzido. A Maria Cristina sugeriu de pedir igualmente, e é ontem que foi recebida uma parte, mas é muito inferior do que seria o segundo ano, por causa desta baixa execução. E então, nós temos um círculo que não conseguimos fechar, e é que livramento não gasta, livramento não alcançou, demorou, então não alcançou no primeiro ano a execução que devia, e então não declarou as despesas que devia, e então a União Europeia não envia dinheiro, e livramento não pode contratar porque necessita o dinheiro na conta para poder contratar, não pagar, contratar. E então ficamos aí num círculo que não conseguimos destravar. Agora, ontem recebemos uma pequena parte deste antecipo que estamos a ver se transferimos para o livramento também, e eles conseguem lançar novos contratos no tempo que nós damos já a trabalhar numa segunda auditoria para poder pedir o resto do adiantamento à Brasília. Mas os detalhes são da Karina. Tá. Por exemplo, assim, ó. Por exemplo, assim, ó. Agora veio 300 mil reais para a reforma do galpão, tá? Nós entramos com a licitação 4 de novembro, que era quando o limite para 2022. Só que, claro, aí tinham outros na frente, que era de asfalto, que era mais urgente, ou seja, aí a nossa análise ficou para janeiro, que ficou para fevereiro, então agora está por sair. Ontem a prefeita assinou para ir para frente a licitação, o pregão no caso. Mas enquanto nós não gastarmos esses 300 mil, praticamente nós não conseguimos auditar e não vem mais. Então as verbas maiores vão trancando as menores, porque isso não vai ser pagado uma tacada 300 mil, vai ser por etapa da construção. Então, além disso, por exemplo, claro, agora, por exemplo, as próximas compras que vêm, por exemplo, um é o caminhão para associação, que esse aí é rápido, desde que a gente consiga fazer o termo de referência, isso é rápido, tá tudo bem encaminhado, então o dinheiro entra e sai rapidinho. O outro é a contratação de uma consultora para o Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos, que Livramento não tem. E a importância disso é inquestionável. Então, por exemplo, a gente colocou um prazo de 4 meses para execução do plano, mas o dinheiro vai ser distribuído de a pouquinho, vai fazer o pagamento de a pouquinho, então já tranca mais. E claro, a gente não tinha a expertise, nós tinha pedido já os caminhão de primeiro, por exemplo, como a gente pediu equipamento de escritório, né? Mas a gente não, como eu digo, foi o primeiro projeto nosso desse porte, né? Então, a gente agora vai jogando, agora acumulou, então agora tu vê que nós não soubemos gastar, estamos aprendendo a gastar. Não, mas né? eu só quero esclarecer. Eu gostava de esclarecer isto. Não é só que não souberam gastar, porque eles fizeram. Eu sei que a equipa de livramento fez todo o possível, mas também é certo que as despesas mais grandes ficaram bloqueadas no início por coisas que eram externas. Sim. Por exemplo, o galpão era uma verba muito grande e demorou muito por esta coisa de que quando se perceberam que não podia ser esse galpão, havia que escolher um outro, houve que encontrar, houve que fazer o projeto, e depois os equipamentos dependiam do plano de gestão, o plano de gestão já estava pronto, não é só que não quiserem gastar, é que não era possível na altura licitar as verbas mais grandes. Perfeito, isso... O pessoal sim que demorou muito, o pessoal demorou muito mais do que... 6 meses quase ficou na Câmara de Vereadores para liberarem a contratação aqui da nossa equipe. Uns 4 meses, para não exagerar, ficou. Você consegue, como a gente vai estar lá em Bruxelas, você consegue levar essas informações para a gente dar uma discutida? Aí, ou qualquer coisa, quando a gente voltar de Bruxelas, eu vou ir para o Livramento, ou você vem para cá na marcha e a gente conversa com o nosso financeiro, porque assim, porque existem duas coisas diferentes. Uma coisa é a execução do gasto
da legislação brasileira, outra coisa é a prestação de contas dos dados da União Europeia, de como que a gente pode fazer. Então, por exemplo, na hora que você já comprometeu uma determinada parcela, a gente pode fazer um outro pedido de uma parcela maior. Por exemplo, você já pode licitar alguma coisa para o registro de preços, que, por exemplo, eu vou precisar para os catadores alguma coisa para manutenção, etc. e tal. O registro de preços é uma característica de licitação que ela não precisa de reserva orçamentária prévia para executar o processo de licitação, mas precisa da reserva orçamentária, sim, para contratar. Então, para eu licitar, eu não preciso dessa regra, que nem tem da obra. Então, a gente desbloqueia isso aí. Então, a gente pode fazer um registro de preço das coisas que vão ser de consumo, do pessoal da associação, da manutenção. E aí você vai executando essa obra, mas você já comprova a execução da licitação. Então, fala assim, olha, eu já licitei isso. É como se eu tivesse comprado carne para merenda escolar. Está comprado, está pago, tem contrato. Agora ele vai entregar toda semana de acordo com o que cabe na geladeira das crianças. E aí você vai fazendo essa distribuição. Então, registro de preços é uma boa coisa que a gente pode utilizar para essa contratação, de repente pode ser usado um credenciamento, que é uma coisa que o pessoal nem sabe fazer ainda. Então, a gente abre um credenciamento e as pessoas que vão fazer esse consultor especializado se cadastram e você pode fazer. Ok, você fechou o contrato disso, então você dá como contrato executado, e a gente tem que ver com o João Pedro e tal, tipo, eu fechei o contrato, já está assinado, posso apresentar como resultado de execução financeira, ou mesmo que não seja execução financeira, posso dizer o seguinte, olha, eu tenho isso contratado, não tenho executado porque isso vai ser distribuído no tempo. Mas por conta disso, eu preciso pedir uma parcela maior para eu poder destravar. Então, eu queria discutir meio que tecnicamente contigo, a gente pode fazer isso lá em Bruxelas ou na Marcha, para a gente ver como é que a gente destrava. E outras coisas que eu acho que a gente podia ver é quais são as ações de convergência entre os nossos municípios que possam te ajudar também. Então, Valongo, Bahia, Restinga Seca, São Bento do Sul, acho que tem o pessoal lá de Santarém que está querendo fazer uma ação com os catadores também para melhorar. E aí a gente começa a discutir qual é a solução técnica, a gente analisa a solução técnica do seu galpão e fala o seguinte, olha, nessa solução técnica do galpão, talvez a gente possa incluir mais isso, ou mais aquilo. Eu vou fazer transbordo, eu estou com uma ação de coleta seletiva, então a gente começa a pensar juntos. Uma pergunta, qual é a relação entre Rivera e Livramento aqui e a Associação da Galícia, ou seja, qual é a troca de informação, de conhecimento que vocês estão tendo aí com o pessoal da Espanha? Qual é a relação? Ficou cortado. Qual é a relação entre? Qual a relação entre Rivera, aqui em Santana do Livramento, e o pessoal do Eixo Atlântico, da Galícia, o que vocês estão aportando de conhecimento, de troca No âmbito de do projeto? Isso, no âmbito do projeto específico. O Eixo Atlântico é o coordenador do projeto e o Eixo contratou para coordenar os diferentes grupos de trabalho do projeto pessoas com experiência nesses âmbitos que já trabalharam com o Eixo nesses mesmos âmbitos. E assim, o coordenador da agenda urbana da Fronteira da Paz é a pessoa que coordenou a agenda urbana do Eixo Atlântico e o plano de ação. A pessoa que está a coordenar o trabalho no âmbito dos resíduos também trabalha nesse âmbito no Eixo Atlântico. E depois a parte da inclusão social, essa fica com... É a Karina que coordena em Livramento. Rivera está invitada, foi convidada a participar no projeto formalmente, é assim, informalmente Rivera participou no projeto desde o início, porque de facto esta candidatura nasceu com a ideia de ser submetida pelos 3 parceiros, mas quando depois vimos que não era possível por causa das condições da convocatória, Rivera acompanhou, mas não podia entrar na parceria. Acompanhou informalmente todo o tempo e quando se fez a reunião de lançamento do início do projeto, os parceiros, a prefeita do Livramento e o secretário-geral do Eixo acordaram fazer um convite formal, uma carta formal, que convidou a Rivera a fazer parte dos órgãos de decisão do projeto em qualidade de stakeholder, de acompanhante, para acompanhar como parte interessada do projeto. E então, Rivera
tem uma parte mais ativa na agenda urbana, porque a agenda urbana é propriamente binacional. No âmbito dos resíduos, eu acho que eles estão a acompanhar, mas fazem uma parte menos ativa, porque o plano de resíduos é municipal, é de livramento, entre outras coisas, porque os resíduos não podem passar a fronteira. E então não fazia sentido orientar de outra maneira. E depois, há uma parte do projeto que visa, tem como objetivo, por assim dizer, a criação, a institucionalização de um gabinete binacional de cooperação, Livramento Rivera. Sendo que se o projeto quer impulsar Caiu de novo. este Pera, gabinete, liga mas aquele lá que caiu o meu agora. Pera um pouquinho. Pera aí. Esse aqui caiu. o projeto quer impulsar. Voltou? Não, aqui não voltou. Liga o áudio. Mas aqui está funcionando, não é? Nós estamos te ouvindo, Maurício. Aí agora não. Assim, agora caiu o meu. Agora a gente está aqui. Vai. Então, este gabinete binacional que quer o projeto, a ideia é que o projeto acompanhe a criação do gabinete binacional e o gabinete nasça no âmbito do projeto, mas depois tem que ser com vocação perene, tem que continuar depois do projeto, e isto é uma parte de colaboração institucional que tem que sair da prefeita do Livramento e do intendente de Rivera, mesmo se o projeto acompanha. Então, em termos de pessoal, Rivera designa pessoas que acompanham os diferentes grupos de trabalho do projeto, mas acompanham no possível, mas eles não têm orçamento e então não fazem atividades propriamente no seu território. O Eixo Atlântico tem de uma parte o seu pessoal próprio que acompanha de maneira geral o projeto, faz a gestão financeira, este tipo de coisas internas dentro do Eixo, mas depois tem contratadas a estas pessoas que têm expertise em diferentes áreas, que são as que estão a coordenar as áreas de trabalho na fronteira e a transferir as boas práticas que eu já conhecia, porque foram geridas por estas pessoas, e agora estão a transferir ao território Livramento Rivera. O coordenador geral do projeto, sendo que a instituição coordenadora é o Eixo Atlântico, o coordenador geral é o secretário-geral do Eixo Atlântico, mas numa área estratégica depois somos nós que estamos a executar no diário. Mas você vai ter, eu acho que em Bruxelas, a oportunidade, se quiser, de conhecer em pessoa o secretário-geral do Eixo, que é a pessoa que representa a Associação de Municípios. Então, este tipo de sinergia. Tomando o convite. O que eu quero dizer com isto é que as sinergias entre projetos, eu acho que são óbvias, e a decisão ou não de Livramento se envolver nesta terceira fase ou se candidatar a este edital que se vai lançar, obviamente é uma decisão de Livramento, nós aí não podemos. É o município que decide, é Livramento ou Rivera, se for o caso e o edital estiver aberto também para isso. Mas há outra parte de colaboração institucional entre a Confederação Nacional de Municípios e o Eixo Atlântico, que eu acho que você também antes falava, e isso pode ser diretamente tratado. A pessoa é o secretário-geral, que é o representante legal da associação. O secretário-geral vai estar comigo em Bruxelas e com a Karina, correto? Correto. Então, o secretário-geral vai estar no evento junto com a Karina e com outra pessoa do Eixo Atlântico, com outra assistente do Eixo Atlântico. Só que a nossa ação de cooperação vai ser para a inclusão do município de Ribeira, que não está nessa discussão toda. Percebe? Só para... Ok. A gente está decidindo num município de outro país, ele nem está na reunião. Entendeu? Então, na sua integração, vocês só querem integrar no projeto, na terceira fase do projeto Innova Juntos que você falava no início, seria só para integrar a Rivera, não a Livramento? A princípio era, mas já não é mais. Agora a gente vai mudar para que seja, entendeu? Era, mas não é mais. A gente vai arranjar um jeito de integrar a cidade gêmea, a cidade fronteiriça como uma integração.
Então, a gente vai fazer uma integração Rivera-Livramento, entendeu? Vai fazer, a fronteira vai ser, os dois municípios vão ser um só, entendeu? Porque você acha que eu vou deixar Livramento de fora? De jeito nenhum. Vou trazer poder. Ok, nós, claro, é assim, quer dizer, Rivera não faz parte do projeto, formalmente do projeto, porque não tem orçamento, porque não era possível na altura, mas eles estão a acompanhar o conjunto das atividades. Sim, mas o que acontece? A gente vai colocar um processo de critério de seleção, em que o critério de seleção vai ser, por exemplo, as duas cidades terem uma carta que diz que nós estamos juntas atuando nisso para apoiar qualquer coisa, porque o nosso projeto não tem transferência de recursos para os municípios, é transferência de práticas, é pagar as passagens, então a gente não vai transferir recursos. Mas o que acontece? A gente pega e faz essa amarração entre Rivera e Livramento para levá-lo junto, para conseguir trazer os resultados. Então tem que conversar muito aí, mas estou falando que a gente tem que conversar com esse ator. Porque, assim, soa estranho. Nós, do Brasil, você na Espanha, estamos decidindo a vida de um terceiro município do outro lado da fronteira. Não, isso não, obviamente não. Obviamente não, isso a participação ou não institucional de Livramento, quer Rivera, é uma coisa que só podem fazer a prefeita e o intendente. Nós, do ponto de vista do projeto, sim, mas o que não é projeto é coisa dos gabinetes. Então, por isso que eu vou fazer todas as articulações, aí depois eu vou escrever o edital de convite. Aí eu preciso saber para quem que eu convido. Eu convido o Eixo Atlântico, eu convido o Rivera e Livramento, eu convido os municípios. Então, isso assim já está sendo excelente para eu conseguir entender como é que a gente monta essas convergências. E isso já nesse mês agora, já retornando da marcha, a gente já faz isso. Vai ser ótimo. Então tá, gente. Se é um convite para o projeto, então seria o Eixo Atlântico que é o coordenador, e o Eixo Atlântico obviamente vai, ou é para os três, ou é para o Eixo, e o Eixo, quer dizer, tanto que representante do projeto, com o Eixo vão os outros dois. Laura, quando você vem para o Brasil? Quando a gente te traz para o Brasil? Nós? Vocês, quando vocês vêm para cá? A nossa próxima viagem ao Brasil está prevista, Karina, se não há alteração, para o mês de outubro. Eu acho que vocês vão ter que vir antes. Calma que eu vou dar uma dentro do negócio. Existe alguma coisa que ajudaria? Porque, por exemplo, pela articulação do Eixo Atlântico, como ele vai estar comigo em Bruxelas, não existe nenhuma negociação ou articulação que eu acho que seria favorecida de eu ir até a Galícia. Mas a Karina, por exemplo, ir até vocês ajudaria alguma coisa de conhecer o Eixo Atlântico, saber como é que funciona? Está previsto, isso está previsto, mas não agora. É assim, isto é outro entrave. Nós temos no projeto orçamento para uma visita de estudo do pessoal de Livramento e Rivera, porque estão convidados, ao território do Eixo Atlântico, a região norte de Portugal e Galiza. Isto era para ser no ano passado, mas como não havia verba, não podia ser licitado, e então ficou adiado para este ano. Sendo que agora já vão receber a verba, porque o Eixo recebeu ontem, está previsto que esta visita de estudos é já no mês de junho. E vai fim de junho, início de julho, e é para o pessoal do município de Livramento. Há também 2 convites para o pessoal de Rivera. E a Karina faz parte da equipa. Nós também convidamos a Karina para vir cá, coincidindo com a viagem a Bruxelas, mas o que acontece é que justo depois ela recebe o nosso home review no território, então ela tem que estar de volta no 13, porque tem que receber o consultor. Então, então, minha sugestão. Aqui começou a funcionar mesmo na hora que eu peguei um avião e fui para Portugal e conversei com o SES. Tipo assim, isso não é uma coisa pouco relevante, é uma coisa muito relevante. E pegar a Karina e levá-la daqui para ir ter um custo de 10, 15 mil reais, por exemplo, que é muito caro e você tem que fazer outras coisas. O que eu sugeriria, talvez? Que como
uma preparação dessa visita de julho que vai acontecer. A Karina vai como uma articuladora, e como tem um home antes, ela vai no dia 3, dia 4, dia 5, ela não vá para Bruxelas direto, ela vai primeiro para a Galícia, conheça vocês, articule, discuta, faça tudo, e depois vai para Bruxelas, depois Mas volta. nós já nos conhecemos, Maurício. Nós já estivemos duas Já? vezes. Sim, sim, sim. Nós Já tiveram isso já juntas? fizemos. Nós fizemos lá. Quer dizer, a equipa do Eixo já esteve em Livramento no mês de março do ano passado e no mês de novembro. E é certo, eu concordo plenamente com o que está a dizer, Eu porque também já conheci os dois atores, mas eu fui lá conhecer o César. o projeto começou a andar em março. Na hora que vocês foram lá. O projeto começou a andar, nós fizemos todos os esforços possíveis, mas também é certo que estava a pandemia e o projeto começou em maio de 2021, mas nós não era possível viajar nem de aqui a Brasil, nem de Brasil para cá, até março do ano seguinte. E então, quando foi possível, nós fizemos essa viagem e o projeto verdadeiramente começou a andar nessa altura. Então, mas isto já é 10 meses depois da data de início. E depois, nesta segunda viagem do mês de novembro, os atores já se conheciam e já tinham a experiência de quase 9 meses de estar a trabalhar online entre eles, porque os diferentes grupos interatuam diariamente, praticamente a diário, e então isto fez que funcionara muito melhor o trabalho estou a falar a nível técnico. A primeira viagem, na minha opinião, foi estratégica a nível político, porque a prefeita e o intendente tinham que ser envolvidos no projeto, e isso só podia ser feito pelo secretário-geral do Eixo. E a segunda viagem, sendo que também teve uma componente política e, obviamente, a presença da Maria Cristina reforçou, e eu concordo, mas a nível técnico, as equipas... foi muito importante para o trabalho das equipas, mas eu acho que essa etapa nós já passamos. Não é que passamos, obviamente continua a ser assim, mas quer dizer que já nos conhecemos, já esse destrave pessoal já fizemos. Esse primeiro cenário, quando a pessoa pergunta assim, o que você precisa para destravar um projeto de cooperação internacional? Conhecer. Eu falo assim, pega um avião e vai lá, ou pega a pessoa e traz aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu falo, vai lá. E na hora que você vai lá, você consegue trazer, aí, por exemplo, teve essa viagem técnica, mas ela falou que está com dificuldades na câmera. Então, talvez faltou incluir os benefícios, as ações, a visão social, a visão de... Nós fomos à Câmara apresentar, nós estivemos na Câmara de Vereadores apresentando, nós próprios. Não, mas o Brasil aqui não é para amador. Por exemplo, Coimbra nos recebeu lá. Sabe o que a gente fez? A gente trouxe os vereadores dele para cá, para vir junto para o projeto, porque o cara é responsável. Eu gravei ele aqui na TV CNN. Aí tem uma foto do vereador e um vídeo dele. O vereador é tipo o secretário de lá. Tem uma mudança na estrutura. Não é vereador da Câmara, é como se fosse um secretário da administração e tal. Aí o vereador dele lá estava gravado e o compromisso era dele. Então, na hora que ele voltou, o projeto não era mais um problema do altar, cara. Era um problema do vereador, que deu o nome dele. Então, tem um... Mas, beleza, vocês já fizeram essa ação, então, joia. Sim. Nós isso já fizemos. Depois, houve outras situações, e houve pessoas que mudaram isto, mas depois conseguimos avançar igualmente, porque já este primeiro contato fora feito em pessoa, mas é isso, a pandemia não permitiu fazer isto até 10 meses depois do início. Não, perfeito. Então tá, gente, eu agradeço demais. As meninas vão começar a entrar em contato com vocês. Eu vou pedir para passar os dados, né? Quero passar o vídeo que a gente fez para a Karina. A gente fez um vídeo, Karina. Não sei se está me ouvindo direito. Sim, com alguns municípios que têm catadores que ainda não estavam formalizados, que estavam esperando um espaço nessa questão. E tem um município aí de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, que tem uma parceria muito legal com a prefeitura. Eles fazem uma coleta seletiva, tem um galpão, parceria com empresas, já está expandindo para outros municípios. A gente chegou a fazer essa visita. Os catadores têm carteira assinada, plano de saúde, toda essa questão de como eles se veem de uma forma social diferente, como eles são reconhecidos pela sociedade. Daí a gente fez um vídeo, a gente fez uma reunião com eles e alguns prefeitos,
e outros catadores de outros municípios para explicar como, de catador para catador, né? Como que eles se legalizaram, que passo tem que ser feito, né? E eles falando para eles mesmos, hoje em dia eu sou reconhecida pela sociedade, é um emprego, eu tenho carteira assinada, se eu ficar doente, eu tenho para onde ir, porque eu tenho um plano de saúde, enfim, daí eu vou te passar para você dar uma olhada, acho que é legal, já que a Laura tocou nesse assunto, e a gente já teve um primeiro momento de discussão sobre isso com os municípios e alguns catadores. E tem mais uma coisa. Ótimo. E tem mais uma coisa, Não. Karina. Sim. Diga. Tem que ver a viabilidade da cadeia do que você está reciclando. O vidro é reciclável? Mas o vidro tem viabilidade econômica para você criar uma cadeia, porque senão você recicla o vidro, ele entulha e você não consegue transformar. Então, a gente tem que fazer a viabilidade, além de ter o espaço, a gente tem que separar as estruturas de viabilidade e talvez processos de convergência para que, por exemplo, os outros municípios possam fazer com seleta de lixo seletivo, eles pegam o úmido e mandam para o aterro, e o que for reciclável já separado, ele manda para processamento no Ribeira e Livramento, porque você começa a aumentar a viabilidade da cadeia de reciclagem. Então, a gente precisa ver também o volume de tonelagem que está sendo feito. É coisa técnica da operação, mas que a gente pode entrar junto na discussão. Bom, eu já agradeço desde já o vídeo e o convite de vocês, tudo, não é? E uma outra coisa que eu deixaria assim, por exemplo, agora nós estamos numa fase que nós temos uma verba para capacitação deles, capacitação de catadores. E isso é uma coisa que, claro, como nós estamos aqui em Livramento, é mais complicado, mais difícil. Então, de repente, ou talvez até em Bruxelas mesmo, a gente pode conversar sobre isso. Para ver se vocês não podem. Eu vou levar alguém daqui para lá. Então, a gente vai ter uma reunião em Bruxelas. Seja lá o que a gente discutir em Bruxelas, você volta, faz o seu ROM bonitinho. Depois que der tudo certo e a gente não estiver atrapalhando, aí a gente marca, a gente sai daqui de Brasília, que vai para Livramento, conversa com vocês, conversa com o Ribeiro e vê o que a gente ajuda. Já podemos pôr na data aqui. Karina, não esqueças que tu tens verba para fazer visitas de estudo no Brasil. Exatamente o que eu ia dizer. Nós temos verba para ir, por exemplo, à Restinga Seca. Não, eu quero um monte de lugar. Calma que eu já vou fazer uma te convidar, porque eu não quero que você gaste dinheiro. Eu gasto dinheiro aí. Eu quero que você... Calma, nós vamos conversar. Tá. Vai. Não, perfeito. A minha pergunta agora é assim, ó, Livramento faz parte da Confederação dos Municípios? Ou é automático? É município, já faz parte? Tem que ser filiado. Acho que é assim. Acho que é filiado. Porque o que acontece? Eu vou acionar o prefeito daqui. Calma tudo isso, mas a gente vai conversar e a gente vai acionar o prefeito daqui, o presidente da confederação ligar para o prefeito. Calma que vai... Aí o cara da FAMURS vai ligar para o prefeito e todo mundo vai ligar. Vamos conversar entre a gente, depois a gente faz esse arrasto aqui. Perfeito. Tá bom? Tá, não, ótimo. Mas já agradeço. Agora, assim que receber os vídeos, já vou passar também aqui para o gestor ambiental e para assistente social, que eles estão bem por dentro também de resíduos sólidos. Isso. E se enroscar qualquer coisa, liga para a gente que a gente conversa, entendeu? Vocês têm os nossos e-mails? Sim, não? Tá, não, mas qualquer coisa eu peço pelo chat, telefone também. o contato de vocês? Pode, ótimo. Passa o chat aí de vocês. Passa aí, por favor. Então, Só escreve os telefones de vocês, os e-mails, que aí o pessoal está gravando, a gente já vê isso. Gente, eu acho que a gente vai ter uma negociação, a gente tem que preparar, então. Eu gostei desse critério, porque a gente pode pegar das agências, a gente pode pegar todas as agências do Sistema ONU. Quem tiver qualquer coisa de fronteira, pontua primeiro, a gente traz os caras. E aí a gente já dá um tirão e pega um monte. Beleza? Karina, tu escreves o teu e-mail, não sei do... Sim. Deixa eu botar os óculos aqui. E olha, Karina, você já tem uma apresentação nos dias da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios de meia hora aqui no Brasil para apresentar o projeto de Ribeira e Livramento, tá? A Karina gosta imenso de falar em público. Ótimo. E você pode participar também, Laura. Você vai escolher. Não, eu falo portunhol. Vocês necessitam de alguém que fale português corretamente, eu não? Não, o seu português é perfeito. Inclusive, desculpa, porque eu falo muito rápido. Eu sei que é difícil, porque eu falo muito rápido, muita informação. Não, mas habitualmente não tenho problema para perceber, mas é certo, meu português não é
plenamente correto, e de ser seria europeu, não é brasileiro. Então também faz. Então tá, a gente vai mandar os contatos e as duas vão ficar com contato direto com você e eu tô lá naquele grupo de Bruxelas, qualquer coisa você me aciona também, tá? Ok, muito obrigada. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, obrigada. Tchau, tchau.